Fala pessoal, boa tarde, Walter Pensador TK. E esse vídeo aqui é muito mais sério do que vocês pensam, tá? Sem clickbait nem nada. Esse livro que essa jornalista Thaís Oyama que eu estou mostrando na tela, chamado Tormenta, o Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. É um livro que com certeza vai ser usado para alimentar narrativas que até já foram sepultadas, mas eles vão querer dar novo combustível para elas e até criar outras. Eu destaquei aqui algumas notícias que o pessoal já está ventilando antes do lançamento. Você repara aqui, ó, estou aqui hoje no dia 13 de janeiro, aqui, ó, esse produto ainda não foi lançado, isso é uma pré-venda, tá? Possivelmente só algumas pessoas tiveram acesso privilegiado e pelo visto toda a extrema imprensa, porque estão replicando algumas das narrativas do livro. Aí aqui, ó, essa Thaís Oyama, né, que eu vou depois mostrar quem é essa criatura. Alguns já sabem, mas eu não conhecia. Aí olha só o que diz aqui. Um retrato implacável do primeiro ano de Bolsonaro no poder. Você já vê o viés desse livro só pela sua descrição. Ó, de uma das eleições presidenciais mais polarizadas da história republicana, aquela velha história, a polarização, meu Deus, oh meu Deus, a oposição, a polos opostos que não concordam, meu Deus, que coisa horrível, né? Como se a democracia não se baseasse exatamente na polarização, de você ter polos diferentes, você ter opiniões diferentes. O pessoal prefere aquela unicidade, aquela homogeneidade, domínio da esquerda, né? Mas tudo bem. Sai vitorioso Jair Messias Bolsonaro, ex-capitão do exército que chegou. Olha só o perfil que eles dão pro cara. Aquele mesmo perfil clichê, que chegou a defender publicamente a tortura, autor de não mais que 2 projetos de lei aprovados ao longo de 27 anos de mandato como deputado e merecedor de apenas 3 dos 512 votos de seus pares na última vez que tentou se eleger presidente da casa em 2017. Ou seja, Bolsonaro se resume a isso. É um cara que passou 27 anos, só tem 2 projetos aprovados e teve 3 de 512 para ser presidente da Câmara. Pronto. Olha só, e defendeu tortura. Pronto. Os caras não cansam de mentir, falar os mesmos chavões sobre o Bolsonaro. É incrível, né? Dane-se que ele foi uma posição ativa ao kit gay, a várias coisas erradas, que ele é um candidato com nenhum histórico de corrupção. Dane-se que a eleição dele foi a primeira eleição com rede social, superando a imprensa contra ele, superando a esquerda contra ele, superando quase morte num atentado. Dane-se isso, né, para eles. O que interessa são essas 3 coisinhas. Mas vamos lá. A partir de um rigoroso trabalho de reportagem, tô vendo. Tormenta revela como opera o governo do 38º presidente da República, que força se digladiam entre as paredes do Palácio Planalto, de que forma as crenças e os temores reais e imaginários de Bolsonaro e seus filhos influenciam os rumos do país. Veja bem, reais e imaginários. O cara tem que botar temores imaginários. É incrível. O livro traz detalhes surpreendentes sobre a crise interna de seu mandato, revelando segredos dos generais que o cercam no palácio, intrigas que corroem o primeiro escalão do poder, blá, blá. Mais que mostrar as peculiaridades da dinâmica do governo Bolsonaro e do situar no calendário, a narrativa, eles ainda botam a narrativa, Thais Oyama ajuda o leitor a compreender o ano que passou. Aí, sobre o autor, aí para ver quem é essa moça aí, Thais Oyama, jornalista, escritora, foi editora e redatora-chefe da revista Veja. Aí se essa moça aí com passagem da TV Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Marie Claire, República, dentre outros. Pronto, simplesmente essa é a criatura. Agora vejam mais detalhes sobre essa moça, para vocês terem uma ideia melhor onde ela está agora. Thaís Oyama, isso aqui foi em 11 de dezembro, né, do ano passado. Thaís Oyama assume vaga de Vera Magalhães. Então ela é o poste da Vera. Ela substituiu a Vera Magalhães do lado de quem? Ó, e redatora da chefe da Veja, a jornalista Thaís Oyama, passará a integrar ao lado de Josias de Souza e Rodrigo Constantino. Sim, senhor. O seu Rodrigo Constantino, que tem raiva das tias do Zap e às vezes acerta uma ou outra, mas em geral faz suas isentices cagadas. Essa moça está do lado dele. E é a substituta da Vera Magalhães. Essa é a moça. E agora eu vou destacar para vocês algumas das narrativas que essa porcaria de livro está querendo emplacar. Primeira, e por sinal, todas elas sendo repercutidas por esse tal de Guilherme Amado, que tem esse blog aqui na revista Época. Eu fiz inclusive um vídeo antes sobre isso aqui. Quando eu vi que era sobre esse livro, eu pensei, isso aí vai dar problema. Então eu decidi fazer um vídeo mais detalhado sobre isso aqui. Tá aqui, ó. Guilherme Amado, aí as gafes diplomáticas de Bolsonaro. A informação está no livro Tormentos, é lançado segunda-feira. Aí ele com Donald Trump, o L. Bolsonaro.
Aí o cara, Bolsonaro não se constrange a usar termos chulos no dia a dia da presidência do exercício da presidência. Até aí nenhuma novidade, como se isso fosse uma grande coisa, né? Como se o brasileiro clássico não tivesse seus palavrões. Você sabe, quem me conhece o cana sabe que eu não sou muito adepto de palavrão, mas eu acho uma grande bobagem quem fica implicando com quem fala um palavrão ou outro de vez em quando. É muito ridículo esse tipo de politicamente correto também. Mas enfim. O livro Tormento, o governo Bolsonaro, da jornalista Thaís, que chegaram no dia 20, mostra o Bolsonaro que também não poupa comentários vulgares ao tratar com outros líderes internacionais. Nossa, meu Deus, que coisa horrível. Olha só as coisas horríveis que ele vai falar. De acordo com o livro, na reunião de 20 em junho, o Bolsonaro perguntou a Trump, que vestia gravata cor-de-rosa, se a loja não tinha artigos também para homem. Trump não entendeu a piadinha. Nossa, meu Deus, ele falou, ele implicou com o rosa da gravata de Trump. Que coisa horrível, meu Deus. Bolsonaro voltou a carga, apresentou ao presidente americano, o deputado Hélio Lopes, que correram chamado de Negão, Hélio Negão. O presidente brasileiro explicou a Trump que o apelido se devia ao fato dele ser negro, mas apesar de negão, ele tem o órgão sexual masculino e japonês. Olha o nível da notícia, olha o nível da informação relevante. Aí você podia pensar, Walter, se é só nível de saída, é só um monte de fofoquinha. Infelizmente não é só isso, gente. Vamos lá. Próxima, mais detalhes você olha no vídeo passado, que a Helena convenceu o Bolsonaro a não demitir Sérgio Moro do livro. Que o quê? Que durante o meio do ano, Moro teria ficado com risco de ser demitido, e só não foi porque o general Heleno convenceu o Bolsonaro de que ia acabar o governo. Certo? Isso aqui tem no meu vídeo, mas em detalhes. Isso aqui é aquela coisa de dizer que Moro criticou o Bolsonaro por causa do negócio lá do Toffoli, do COAF, e Bolsonaro ia tirá-la, porque Bolsonaro, segundo esses caras, está protegendo o Flávio, né? Tá com acordão com o Dias Toffoli, não pode criticar o Toffoli, opa. E aí ele só não demitiu o Moro porque o Heleno foi e disse, seu governo vai acabar. Então, isso aí é outra narrativa. E tem outra aqui pior, que tá nesse mesmo esquema, que é essa aqui, ó. Bolsonaro mandou Queiroz. Deixa eu descer aqui. Bolsonaro mandou Queiroz faltar a depoimento. Lembra que o Queiroz estava lá faltando a depoimento? Os caras vão dizer que foi por causa do Bolsonaro. Olha só o nível. De novo esse Guilherme Amado aí. A informação tá no livro Tormenta. Esse cara é o garoto propaganda desse livro Tormenta. Aí foi por ordem de Jair Bolsonaro que Fabrício Queiroz faltou um depoimento do Ministério Público de Janeiro. A informação tá no livro Tormenta. Bababá. Os caras estão realmente fazendo um marketing desgraçado desse livro. Infelizmente eu tenho que fazer um certo marketing para alertar você sobre esse livro. A obra será lançada, tal. Segundo o livro, os autores de Queiroz e Jair Bolsonaro, olha só, segundo o livro, os advogados de Queiroz e Bolsonaro haviam acertado que Queiroz iria ao interrogatório em dezembro de 2018, com o Bolsonaro recém-eleito, e diria aos procuradores que não poderia falar até sua defesa ter acesso ao processo, e faria um adendo que ninguém da família Bolsonaro tinha relação com o caso investigado. Ou seja, eles estão dizendo que Bolsonaro tinha um acordinho com Queiroz para limpar a barra deles, e tem nada a ver comigo, tá? E que tipo assim, você vai no interrogatório e depois você não vai mais. A avaliação era que assim Queiroz não ficaria com fama de fujão e blindaria a imagem de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Mas tudo mudou 2 dias antes do depoimento, quando Jair Bolsonaro mandou abortar a operação. Os caras não conseguem nem provar a operação e diz que ele mandou abortar a operação que eles não provam que existe. Aí o presidente havia sido convencido por um advogado amigo que a melhor estratégia... veja bem, havia sido convencido que a melhor estratégia para abafar a história era jogar o caso para o STF, onde depois a defesa de Flávio conseguiu eliminar Dias Toffoli. Olha só eles ligando os pontos das narrativas, para parecer verídico. Então vejam bem, o que está dizendo aqui? O livro está dizendo que Bolsonaro teria acertado com os advogados do Queiroz para ele faltar, e depois disse que não, e aí foi melhor transmitir para o STF, tudo para proteger o Flávio, para não sujar para ele, o lá falando sobre Sérgio Moro contra Bolsonaro. Enfim, o livro é para realçar as narrativas todas que a gente fica lutando para derrubar essas mentiras deslavadas. Esse livro vai estar aí para isso, nada mais. E para mostrar o quanto que a imprensa é extremamente culpada, como o Olavo Carvalho vive falando, olhe só uma pesquisa do Google que eu botei aqui, para buscar por esses artigos, eu botei Thaís Oyama só. Aí olha só os vários links que eu vejo. Terra, Bolsonaro mandou Queiroz, Pimenta, época, Heleno convenceu Bolsonaro no demitir Sérgio Moro. Aí, Jornal de Brasília, política e poder. Heleno convenceu Bolsonaro. Aí, Oyama assumiu vaga Vera Magalhães, jornalista, sempre para o time. Porque aqui eu
procurei mais a Thaís Oião. Deixa eu voltar aqui para a busca que eu fiz antes. Espera aí. Rapidinho. Pronto, voltando aqui, ó, eu fiz uma busca aqui, livro Tormenta Bolsonaro, aí mostra aqui, ó, aquele que eu mostrei, as gafas diplomáticas de Bolsonaro, de Moro, aí você tem aqui, ó, a mesma manchete do Bolsonaro, que foi convencido por Helena a não demitir Moro, no blog do Ismael, Brasil 247, Metrópolis, falando do negócio do Queiroz, Brasil 247 de novo, Revista Fórum, e aqui embaixo você tem o Terra, você tem a Época, você tem o Jornal de Brasília, você tem aqui o Brasil 247, você tem o Brasil 247, Rede Brasil Atual, Ismael, e se não me engano, mais abaixo eu vou encontrar, vocês sabem quem, né? Vamos lá, Metrópolis, antagonista, bem, antagonista. Então, veja bem, essa moça, ela tá aí para pautar a imprensa contra o governo. Isso vai ser uma bomba, se prepare. Se preparem para alguns de vocês adquirirem um livro para derrubarem isso. Eu não vou adquirir, que eu tô com uma dificuldade até de comprar os livros, que eu preciso me informar. Mas quem puder, pelo amor de Deus, nem que seja ter um acesso a esse livro emprestado, eu aconselho fortemente, porque esse livro vai ser um problema. Não porque ele é verdadeiro, porque eu duvido muito. Você vê, é muita fofoca aí, muita narrativa que já foi derrubada. Se houver alguma coisa verdadeira, vai ser no nível daquele negócio lá que eu vi do Trump, do Bolsonaro, do negócio lá da linguagem chula, um monte de bastidor besta. Mas em coisas chocantes, cara, eu duvido que seja verdade. Mas fica avisado, a verdade é uma só, como tenho falado. Vamos ficar de olho. Eu vou ficar esperando alguém ter acesso ao livro para poder comentar melhor sobre essas coisas, mas já repare como a imprensa está se mobilizando, pegando cada pedacinho, fragmento e replicando. Aí depois os caras vêm dizer que a gente que é organizado, que a gente que é pago, que a gente que está aí espalhando fake news. Esses caras estão aí falando fake news e colocam a culpa. Não, não, é o jornalista que disse, né? Mas vocês estão espalhando. Então tome cuidado, gente. Curta, compartilha, a verdade é uma só.